Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, que sejam muito bem-vindos à nossa casa, que nos acolhe nesse momento em que tantas pessoas gostariam de estar aqui, não puderam chegar por causa da chuva. Nós vamos agradecer então a Deus por podermos estar aqui. E vamos pedir àqueles que estiverem com o celular que, por favor, desliguem, para que este momento seja só nosso e nada nos interrompa. Gostaríamos de agradecer à Rede Amigo Espírita, que está gravando e transmitindo pela internet, ao vivo, esse nosso estudo desta noite, para todo mundo. Essas palestras também estão disponíveis no canal no YouTube, no nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Então, para iniciarmos, nós vamos pedir à nossa companheira Delma que faça, então, a leitura de uma página para preparar o nosso interior. Boa noite a todos. A leitura da noite é do livro Fonte Viva, Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é: apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transeados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ainda ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Já com os nossos corações pacificados pela leitura, vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Deus querido, amado,
soberanamente sábio e bom. Nós lhe agradecemos, em primeiro lugar, por podermos estar aqui hoje. São tantos companheiros nossos que gostariam de estar aqui e que ficaram impedidos de aqui chegarem, mas só o Senhor sabe com que propósito essa chuva nos vem beneficiar, essa chuva que impediu tanta gente de chegar até aqui, ela tem os seus objetivos com certeza. E nós, então, lhe agradecemos. E agradecemos ainda, Pai, porque podemos dispor hoje dessa tecnologia que vai levar os ensinamentos da noite a cada companheiro que aqui não pôde vir. Por isso essa noite é de agradecimento a esses espíritos benfeitores como Emmanuel, que através de outro espírito benfeitor, Chico Xavier, nos traz a palavra do seu Filho amado, Jesus, para que possamos refletir, para que possamos pacificar nossos corações, como a própria lição recomenda. Cada um de nós que nos dispomos a viver o Evangelho de Jesus, somos um Pedro, a apacentar as ovelhas que por enquanto ainda não conseguiram descobrir o refúgio desse aprisco que o Pai nos oferece, que é a doutrina dos Espíritos. Assim, envolvidos pela espiritualidade que com certeza mantém esta sala repleta, a espiritualidade que a enche de luz, a espiritualidade que envolve a cada um de nós, a espiritualidade que envolve o nosso orador da noite. Nós pedimos, Pai, que permita que em seu nome possamos então iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Convidamos então o nosso companheiro Nélio para trazer o estudo da noite de hoje. Ele que vem lá de Guarapari, enfrentou toda essa chuva para chegar aqui e nos brindar então com o tema Allan Kardec. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que estão conectados na internet. Sejam todos bem-vindos e rogamos ao Mestre Jesus que nos ampare nesses instantes e ampare também a todos que estão envolvidos nesse ambiente de hoje de chuva. O nosso tema, ele é, além de Kardec, nós vamos analisar o bom senso que era Kardec. Então, o bom senso encarnado, a gente vai ver que essa característica de Kardec, quem escreveu sobre ela foi Leon Denis. E ele escreve fazendo uma relação a isso aí, ao senso. E o nosso objetivo hoje é aprender um pouco esse senso que Kardec tinha, para que a gente possa também olhar para dentro de nós e fazermos a nossa regeneração, atendendo aos objetivos de equilíbrio, de harmonia. Então, o estudo do senso de Kardec vai nos dar elementos para que a gente possa estar trabalhando a nós mesmos. Cada vez mais lembrando que no período atual nós não ficamos mais trabalhando com o outro. O outro ele vai trabalhar com ele. O objetivo nosso é trabalhar cada um consigo nesse momento importante da regeneração. Senso, então, é o que nós vamos ver. O que quer dizer senso? Nós fomos no dicionário e fomos pegar isso aí. O que é o senso?
É um ato de raciocínio, é uma faculdade de julgar. Então, o ato de julgar está contido no senso, ou seja, quando eu executo o senso, quando eu carrego o senso de avaliação comigo, eu estou fazendo esse ato de julgar. É apreciar. Isso, eu gostei muito desse termo, porque é aquilo que a gente às vezes deixa de fazer hoje em dia. Hoje em dia a gente está muito ligando aqui no celular e ficamos aqui no celular. Esquecemos de apreciar a nossa volta, de observar aquilo que nos cerca, aquilo que a vida nos coloca, aquilo que a vida nos traz de benefício, de informação, de oportunidades que ela nos traz. O apreciar traz isso, e isso é uma característica de senso. O juízo claro é desde que eu estou com capacidade já de julgar para minhas escolhas, não é julgar o outro, não. Julgar o outro, Jesus falou que nós não devemos julgar ninguém. Então nós já sabemos. O julgar é o julgar a melhor oportunidade de ação, a melhor escolha que eu possa fazer. E quando eu tenho esse julgar bem já desenvolvido, eu vou ficando com um juízo claro, porque eu vou tendo o quê? Eu vou tendo as ideias prontas para as situações que me cercam. A gente tem essa capacidade, a gente faz muito esse automatismo, a gente cria o lado de observar, julgar, de apreciar, e depois traz para dentro da consciência, a consciência faz isso, cria um juízo claro. Tem também o tino. O tino, para quem não sabe, é uma parte do nosso organismo mental, e ele fica ligado, ele fica perto, ele não se localiza na cabeça não, ele se localiza perto do coração. E hoje a ciência está chegando nesse tino, falando que ele é o elemento de harmonia e dos sentimentos. Então, ter tino também dentro do português é a gente ter essa capacidade de perceber o ambiente, mas nesse conceito do sentimento, da harmonia, das coisas boas que o ambiente traz. Então isso é ter senso também, ter esse tino. É uma circunspecção. O que quer dizer isso? Não é eu ficar fechado a mim mesmo, não, mas é eu ter uma capacidade de concentração, vai aqui na circunspecção a concentração, para que eu possa ter elementos comigo mesmo. A gente ainda está muito fraco nisso, a gente não tem muito essa capacidade de trabalhar consigo mesmo, de ser você mesmo nas situações, nós não estamos ainda prontos para isso. A gente ainda está crescendo, desenvolvendo nessa circunspecção, porque a circunspecção muitas vezes que é tratada num romance ou numa descrição do outro, a gente vê que se fala daquele que se fecha em si mesmo e não participa do ambiente. Nós estamos falando de senso. Senso não é se fechar. Senso é estar aberto para o entendimento, para as variáveis que nos cercam. Então a circunspecção aqui é o que Kardec tinha muito bem, a Irmã do Fogo vai falar disso. Ela mostra que Kardec tinha essa circunspecção, que ele sabia se portar muito bem em qualquer ambiente. Nós vamos ver na descrição dela que tinha Kardec com a esposa dele, a Emily, falando que num local que eles dormiram, um hotel que eles ficaram, no outro dia de manhã, antes de Kardec seguir a viagem, que ele fazia as viagens de divulgação dele muito grande, então ele estava no fundo do hotel, subindo em cima de uma mesa para apanhar uma fruta para a esposa dele. Então era alguém que sabia fazer uma coisa dessa, porque tem muita gente, eu te garanto, que não sabe fazer um negócio desse, de subir no lugar para pegar uma fruta. Ele tinha essa circunspecção, que ele tinha aquela cara fechada, que povoava os nossos evangelhos mais antigos, mas nós vemos que hoje a própria FEB já mudou um pouquinho aquele semblante fechado de Kardec, porque ele não era fechado, ele era circunspecto. E o circunspecto é que tem essa característica, ele está consigo mesmo e ele sabe se colocar no ambiente em todas as relações que ele necessita.
Nós temos também sentido, o senso é sentido, ele é também direção, ou seja, eu preciso dos dois elementos, eu preciso do sentido, para onde que eu vou, e eu preciso de entender da direção que eu vou. Então o senso precisa muito disso, ele necessita da gente estar muito focado no qual sentido que eu estou tirando, porque o sentido ele é amplo, o sentido é quais as escolhas que eu vou fazer na minha caminhada, e a direção é aquela que eu escolho para exercer a meu deslocamento. Para onde que eu vou, como é que eu vou, quais as escolhas que eu vou fazendo na minha caminhada, por isso que eu preciso de sentido e direção no senso. Então agora nós vamos sair já de conhecer um pouco o senso e vamos fazer agora o senso de Kardec, ou seja, vamos começar a entrar para dentro do que Kardec falava e entender melhor como ele se portava nos aspectos de executar a sua caminhada e como é que ele executou também o trabalho de codificação. Então nós vamos aproveitar e relembrar algumas coisas do tempo da codificação, ou seja, como que ele se portou, como é que ele descreveu aquela codificação que ele estava fazendo, o trabalho que ele estava executando. Então o senso de Kardec, a gente vê que foi Camille Flammarion então que fez, eu tinha falado Leon Denis, está errado, é Camille Flammarion, que no discurso do enterro de Kardec, ele colocou isso aqui, ó, Kardec foi o bom senso encarnado. Então é disso aí que nós tiramos para poder analisar o bom senso, que Camille Flammarion fala. E ele era um homem de ciências, ele não era um homem de filosofia, ele conhecia de filosofia também, que ele conhecia muitas áreas, mas ele era um homem que trabalhou sempre na física, ele era naturalista, ele era astrônomo, ele era matemático, ele era sempre da área física, da área ciência, mas nem sendo da área ciência ele deixou de ter um comportamento de senso, um senso crítico, um senso atualizado, um senso de buscar conhecer várias áreas do conhecimento. Então ele tinha a origem assim, mas não era fechado nisso aqui, como nós vemos em muitos cientistas, que muitos cientistas costumam ser sisudos, não são circunspectos, são sisudos, fechados, carrancudo, e não conseguem fazer relações com o público dele. Vou só mostrar uma diferença para vocês entenderem. Outro dia uma colega minha estava mostrando de um cientista, um estudioso da ciência, que foi fazer uma palestra, falou da mesma coisa durante 2 horas e todo mundo não estava entendendo nada. A diferença então, Kardec viajava, reunia o público, e reunir o público naquela época, ele ia para cidades de indústria, então ele recolhia, ele recebia naqueles locais o pessoal trabalhador da indústria daquele tempo. Gente, não é o trabalhador de hoje não, era um trabalhador que trabalhava mais de 12 horas, ele não tinha educação, não sabia ler e escrever, mas ele vinha para o grupo espírita que Kardec divulgava a doutrina, e Kardec sabia falar com ele. Eles não saíam dali com a preocupação, igual essa minha colega saiu, eu não aprendi nada aqui hoje, o cara é super especialista, eu não entendi nada. Com Kardec eles saíam consolados, eles saíam entendendo o que era a filosofia, a ciência, a religião da doutrina espírita. Então Kardec tinha esse lado de maior abrangência que a gente possa conhecer. E ele construiu uma doutrina moral. A diferença da doutrina espírita para as demais doutrinas, é que ela tem um peso de moral muito maior, porque ela trabalha onde? No consolo, trabalha com a geração de lágrimas ou consolando as lágrimas, nas duas áreas. A gente costuma ficar muito emocionado quando a gente está trabalhando dentro da doutrina, está estudando a doutrina. E trabalha a consciência, que é aquela relação que eu disse, que a gente faz a leitura, processa e guarda. Quando você guarda é a consciência. Na hora que você guardou na consciência, você tem aquilo pronto. É igual nós já temos hoje pronto para várias situações, que a gente sabe fazer assim.
Se a gente for lembrar lá para trás um pouco tempo, a gente não sabia fazer isso não. A nossa consciência já está desenvolvendo, a gente passa a ter uma consciência com maior abrangência cada vez mais. E a doutrina espírita que Kardec codificou, ó, ela tem essas características de consolo, lágrimas, consciência. E tudo começa em 1854, quando ele vinha lá na vida dele, professor, educador, participava da academia, então, tinha todo aquele trabalho. Ele já era um senhor de 50 e poucos anos, e ele então teve um primeiro contato, porque naquela época existia na França uma moda. A gente se reunia, vamos pensar a gente se reunia, trocava uma ideia e falava, lá no salão tal hoje vai ter mesas girantes. Aí todo mundo saía para ir lá ver mesa girar. O que acontecia com mesa girar? A mesa flutuava, a mesa girava, por isso desse nome girante. Ela girava, ela batia no chão, fazia ruído. Então era um fenômeno, porque era uma coisa anormal, e que todo mundo gostava, era como se fosse uma coisa a fazer no final da tarde. Aí estava todo mundo, vamos lá ver mesa girar. Aí o que é? Kardec soube notícia disso. E para ele, nesse primeiro contato, ele como um homem conhecedor da ciência física, naturalista, astrônomo, ele já levou o senso dele a julgar, a perceber, a classificar. E ele falou, mesa movimentar não tem desmérito nenhum para mim. É muito possível mesa movimentar. Porque eu conheço de magnetismo, eu conheço de fluidos magnéticos, eu conheço elementos então que fazem as coisas girar, movimentar. Então Kardec já tinha no senso dele, feito uma avaliação sem ter ido lá ver mesa girar, sem dar forças para que aquele pessoal continuasse a fazer aquela coisa de modismo de ver mesa girar. E o pessoal ficava naquele nível, para eles lá, eles iam lá, chegavam, só viam mesa, não via mais nada. E Kardec também ficou tranquilo, em 1854 ele não fez nada. Mas aí passou o tempo, e o senso de Kardec a gente vai começar a ver para ele. O senhor Fortier, que era um amigo dele, que trabalhava na doutrina com ele, foi o que fez o primeiro contato dos fenômenos e fala a Kardec. E Kardec tem um primeiro senso que nós vamos analisar aqui, e olha como é que ele responde. É com efeito muito singular, mas não me parece radicalmente impossível. O magnetismo faz essas coisas. Então ele deu uma conclusão para o senhor Fortier e colocou que isso aí eu já estou sabendo o que é e já está dentro dessa ordem agora. Não tem novidade nenhuma para mim ir lá procurar não. Mas o tempo passou. Em 1855, quase um ano depois, as mesas começaram a progredir. Em vez de só girar, fazer barulho, movimento, elas agora respondiam pergunta. Aí quando contaram isso para Kardec, foi o senhor Carbotti. Ele falou que as mesas agora tinham interação com espíritos e que isso era diferente. Aumentava as dúvidas então. Então eles tratavam de dúvidas científicas, ou seja, o Kardec tinha falado que era magnetismo. Falou, então tá, deixou com magnetismo. Mas agora, responder pergunta não é mais magnetismo não. Então, 1855, a história muda. Aí o que aconteceu? Em maio de 1855, Kardec juntou um pequeno comitê, pegou a senhora Roger, o senhor Fortier, o senhor Pantier, a senhora Planemation, pegou esse grupinho aqui e falou, vou lá ver esse negócio então de mesa responder, porque esse daí eu não tenho nenhuma classificação a fazer, eu não tenho nada pronto, ou seja, o meu senso não diz que isso aí é normal, eu tenho que ir lá ver, eu quero saber o que é isso. E não tenho dúvidas, olha o que ele falou, não tenho dúvida de que é um fato que decorre de uma causa. Esse é um princípio científico, todo fato decorre de uma causa, tem tudo uma relação de ser. Nada acontece por acaso. Na natureza não tem nada desse jeito, que acontece por acontecer. Tudo tem um princípio, um meio e o fim. Então acontece porque tem uma causa, tem um princípio.
Então ele já sabia que tinha esse princípio, ele não sabia o que era, ele não falou nada do que era mais. Antes lá ele falou, ó, o magnetismo faz dessas coisas. Agora ele não falou mais nada. Então, quando ele foi lá ver isso, ele percebeu que ele tem uma outra fala também que é muito interessante, eu acho interessante que ele fala o seguinte, ele fala, agora a coisa mudou, se vocês me mostrar que mesa tem cérebro, eu sei que ela vai responder, porque pelo que eu conheço de mesa, mesa não responde nada não. Então ele já sabia os princípios, olha como é que é o cientista que ele era, ele já limpava o processo, ele sabia, chegava no foco, a mesa não tem cérebro, então tem outra coisa ali para fazer. Aí vamos ver, dentro do que nós falamos lá da definição do senso, vamos começar a analisar o ato de raciocinar que ele tinha. Olha como é que ele falou, em 1900 singular, em 1854, é um efeito singular, mas isso não me parece rigorosamente impossível. O magnetismo pode muito bem atuar sobre corpos e fazê-los mover. Então, isso é o ato de raciocinar. Ele analisou o que eles trouxeram para ele, as mesas girando, e foi lá e deu a definição, ó, fazer girar magnetismo faz. O magnetismo pode muito bem atuar sobre corpos e fazer movimentação com eles. Então, esse é o ato de raciocinar. Esse é o ato em que ele pega o assunto, analisa, e que nós também devemos fazer com aqueles assuntos que nós vamos apreciar. Por isso que eu falei da necessidade de nós apreciar. Se eu continuar aqui só no celular, eu não vou apreciar nada, eu não vou precisar de anular nada, analisar nada, eu não vou precisar de nada. Então, ele não, ele tinha essa capacidade de raciocinar muito grande. Nós vamos ver agora o apreciar. Como é que é o apreciar? Ó? Como é que Kardec fez o apreciar? Como é que ele trouxe o apreciar para a gente? Isto é outra questão. O que ele está falando? A mesa respondeu pergunta. Então isso aí mudou. Isso é outra questão. Só acredito ver ou me provem que mesa tem cérebro. Então quer dizer que nessa análise dele, no apreciar da situação, ele já deu aquela definição. Tem alguma coisa a mais aí, não é simplesmente mais, porque não tem capacidade de mesa ter cérebro. Então responder pergunta não pode ser a mesa a mais. Ele já foi pronto para receber alguma coisa a mais que tinha lá. Ó. Esse foi o apreciar dele. Ele apreciou a situação, analisou e deixou já a porta aberta para buscar aquilo que poderia vir dali. Ele já foi lá para buscar, ele não foi lá só para verificar mais igual os outros iam, não. Olha como é que ele complementa isso. Ó. Longe estava eu de firmar as ideias, mas ali se deparava um fato que deveria ter uma causa. Entrevi oculto nas futilidades, futilidades era aquele pessoal que ia lá ver mesa dançar, que aqueles fenômenos era algo muito sério, talvez a revelação de uma nova ciência. Ele abriu a janelinha dele da nova ciência, porque ele falou, ó, aquilo lá não é normal, aquilo lá não é mais aquelas futilidades que o pessoal fica lá vendo, não. Se a mesa respondeu, tem outra história, tem outra coisa aí para a gente ver. Ele já colocou até como uma ciência nova. Olha o apreciar dele, como é que é de profundidade. Ele vai lá a fundo, ele fecha a análise preliminar, avalia os critérios, as variáveis que tem e depois vai na conclusão. Ele chega na conclusão que ele tinha até uma possibilidade de uma ciência nova. Agora nós vamos ver o raciocínio dele, como é que ele raciocinava. O raciocínio é uma faculdade que nós não perdemos muito fácil, não. Porque a gente não para de raciocinar, a gente está sempre raciocinando. O que nós não temos é esse outro lado que nós estamos vendo agora. Eu tenho que ter um apreciar, eu tenho que ter um pré-julgar, de julgar, eu tenho que ter uma avaliação mais profunda. Então, o raciocínio dele, vamos pegar por ele então. Se há 50 anos atrás tivesse dito a alguém que era possível enviar uma mensagem e receber resposta imediato, a pessoa, ninguém acreditava em nada. De que ele está falando aqui? Do telégrafo, que naquela época já existia telégrafo. Você mandava uma mensagem no telégrafo e recebia na hora a resposta. E isso com distância
grandes. Então ele está falando que ele está dando aqui uma comparação, esse é o raciocínio dele, ele está comparando com aquilo que ele estava percebendo naquele momento. Nesse momento eu tenho mesa que gira, mas que fala. Mesa que fala é como se fosse isso aqui. Se contasse isso há 50 anos atrás, ninguém ia acreditar, porque era uma coisa nova, era alguma coisa que não existia igual, era uma coisa que não apareceu ainda para ninguém. Estava aparecendo agora. Paris era a moda, esse negócio de mesa girar e depois começar a falar. E da mesa eles transpuseram para uma cestinha que tinha um lápis, e a mesa passou a escrever através com a cestinha. Já imaginaram uma cestinha, uma cesta de pôr ovos, por exemplo? E na ponta aqui põe um lápis, então a cestinha escrevia. Bastava alguém colocar o dedo na cesta, a cestinha escrevia. Então o que é? Estava todos os fenômenos e todas as coisas que estavam aparecendo ali, não tinha parâmetro de comparação nenhuma. Eles não conheciam nada. Por isso que o raciocínio dele foi de comparar isso com essa relação do telégrafo. Há 50 anos atrás, se eu falasse que tinha comunicação longe e eu recebia mensagem imediata, e ele não está falando dos dias de hoje não, que a gente tem celular para poder falar em qualquer lugar, né? De hoje não, era daquele tempo. Agora nós vamos ver o juízo claro dele. Como é que ele tinha um juízo claro? Como é que ele podia perceber as variáveis que cercavam ele? Exemplo disso aí. Mesa movimentar, tem magnetismo que faz. Então tá tranquilo, deixa ali. Agora, mesa respondeu, eu tenho que tratar diferente, eu vou ter que ir lá ver. O juízo claro dele, ó. Compreendi logo a gravidade da tarefa que iria empreender e entrevi naqueles fenômenos a chave do problema obscuro e controvertido do passado e futuro da humanidade. Essa questão aqui, a chave do problema obscuro e controvertido do passado e futuro da humanidade, isso aqui era uma coisa discutida há muito tempo. Há muito tempo que a gente era preocupado daquilo. De onde eu vim para onde eu vou. Vocês já viram falar dessas relações? De onde eu vim e para onde eu vou é uma coisa antiga. A filosofia, se a gente pegar ela lá na época dos gregos, já falavam da filosofia desse jeito, querendo se identificar aonde que estava. E Kardec está falando o seguinte, ó, que ele iria empreender, que através daqueles fenômenos ele tinha a chave do problema. O que é a chave do problema? Eu vou abrir essa porta que eu não conheço, o que tem lá depois ainda. E ele estaria abrindo essa porta que estaria resolvendo esse grande problema que a humanidade tinha. Porque isso era tratado há muito tempo. Tratar desse problema obscuro e controvertido do passado e futuro, é porque a gente não tinha resposta para isso, de onde eu vim e para onde eu vou. E ele já percebeu desde o início, olha como é que o juízo dele era claro, sem ter isso que nós já pegamos aqui hoje, que a gente tem um Pentateuco ali, nós temos 5 livros da codificação, mais a Obras Póstumas. Na Obras Póstumas é que a gente pegou essas coisas aqui que você está vendo, lá está descrito direitinho o processo, porque lá ele escreveu como é que ele fez. Então não está só nisso aqui que eu fiz aqui não, depois se vocês quiserem ler também lá no Obras Póstumas, tem muito mais coisa que Kardec conta como é que ele viu, como é que ele fez. Então, ele, com o juízo dele, ele tinha a capacidade já naquele tempo de fazer isso que nós sabemos hoje. Hoje nós não sabemos que nós estamos numa reencarnação e que nós já tivemos várias reencarnações anteriormente, para mais de 100, e que nós vamos ter mais reencarnações para o futuro ainda, que a vida nossa hoje está passando por uma transição, nós vamos melhorar, a Terra está melhorando e nós vamos melhorar e vamos caminhar para uma regeneração, mas que ainda falta muita coisa. Através do Livro dos Espíritos nós temos lá a classificação dos mundos, até chegar no mundo ditoso ainda vai faltar muito tempo para a gente. Então, isso que nós sabemos hoje, que a gente sabe explicar de onde eu vim para onde eu vou,
naquele tempo não tinha explicação, mas ele conseguiu ver já imediatamente quando ele começou a tratar de ir lá ver as respostas das mesas. Esse é o juízo claro dele. E esse deve ser o nosso juízo claro de todas as relações que nós fazemos, de todas as buscas que nós fazemos. Nós devemos saber muito bem daquilo ali para poder fazer uma análise e completar a nossa ação que vai ser feita. Se a gente melhorar nossas ações, nós já vamos estar melhorando muito daquilo que nós temos como resposta de ação. Hoje nós temos muitas ações indevidas, que a toda ação existe uma reação, e nós recebemos muitas reações indevidas, reações difíceis, reações até dolorosas. Se a gente souber ter esse juízo mais claro, a gente vai melhorar esse relacionamento que a gente tem no nosso entorno. A gente vai poder receber coisas melhores. Olha mais ainda o juízo claro dele. Cumpria-me proceder com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não realista, para não me deixar levar por ilusões. Olha coisas que ele coloca aqui, ó. Eu sabia que eu tinha que proceder com circunspecção e não levianamente. Com circunspecção, o que é então? Com análise do ambiente do meu entorno. Não levianamente, andar de qualquer jeito, realizar as coisas de qualquer jeito. E ele dá outra base também de comparação que ele fazia muito bem. Olha o juízo dele. Ele tinha que ser positivo e não realista. Porque o realista é aquele que para na hora que a realidade dele acaba, no entendimento dele acaba. O realista não tem nada a fazer mais do que o que ele já sabe. E nós, como somos inferiores ainda, ser realista é ficar trombando na realidade da vida. A gente para muitas vezes para poder analisar uma situação porque não sabe dela ainda. E eu tenho que ser o quê? Positivo. Quando eu sou positivo, eu vou relacionar uma coisa que ele vai falar ali mais na frente, eu vou relacionar com o meu anjo protetor. Eu vou relacionar com os guias da humanidade. Eu vou me relacionar com Jesus. Eu vou me relacionar com o Pai. Então eu ser positivo e não realista é um ensinamento muito bom dele para a gente atuar na vida. Eu não posso ser o realista, que eu vou ser o que o realista? Com o domínio que eu já tenho, com aquela verdade que eu aprendi ontem, eu estou querendo usar ela hoje. Eu tenho que ser então positivo, levar à frente as coisas dentro do meu domínio e fazer uma realização mais efetiva, mais tranquila, e abrindo-nos espaço de participação dos nossos guias, que se a gente não abrir, eles não vêm também não. Se a gente não abrir esse espaço sendo positivo, se a gente é realista demais, eles deixam a gente com a gente mesmo. Os nossos mentores não tem como trabalhar com a gente realista. Agora, como positivo, sim, porque positivo você vai colocar muitas vezes análise, e eles vão sugerir análises para você fazer. Então, isso é Kardec ensinando para a gente. Ó. Ele completa mais um pouquinho. Um dos primeiros resultados observados não foi não acreditar na infalibilidade dos espíritos. Assim fui liberado de firmar teorias prematuras ditadas por eles. Olha o juízo dele, como é que é claro. Ele chegava num médium com um espírito falando, ele não dava atenção 100% para o médium, não. Ele fazia o medir e pesar aquilo que o espírito ficava falando. E ele também analisava o médium, porque o médium influencia no que o espírito fala. Então ele sabia disso. Tanto que ele teve, no período que ele estava fazendo a codificação, ele tinha em torno de 100 médiums que ele propunha situações, problemas ou situações que ele recebia de um, para ser analisado com a do outro. Ele estava só duvidando dos médiuns? Não, ele estava fazendo o trabalho que ele precisava fazer. Ele estava precisando fazer uma codificação de uma doutrina, que era uma doutrina prometida por Jesus lá atrás, ele já sabia. Era uma doutrina que ele recebia o Espírito de verdade para ajudar nele durante 15 minutos, uma vez por mês.
Ele só recebia o Espírito de Verdade 15 minutos uma vez por mês. Então o que ele fazia com o Espírito de Verdade? Sempre ele tinha uma listinha de situações a discutir. Aquilo que não fechava de um médium com o outro, não fechava as coisas do entendimento, ele tinha o mentor para poder chegar aqui e falar com ele 15 minutos. Então, esse juízo claro dele, fazer esse tipo de análise, de já descobrir e passar para a gente. Hoje, nós que trabalhamos na mediunidade, então, quem trabalha com a mediunidade, sabe disso aqui. Isso aqui é uma regra que a gente adota. Porque não pode chegar o que o Espírito falou e atender direto, não. O Espírito, eu não estou vendo ele do outro lado direito, eu não sei quem que ele é, eu não sei o objetivo dele quando ele fala aquilo. Por isso eu tenho que trabalhar igual Kardec. Eu trabalho com o que ele fala, com o que ele traduz, quais os objetivos que ele traz, para mim poder depois saber quem que é ele. Então eu não trato ele como infalível, não. Tem muita gente que fala assim, o Espírito vai incorporar ali agora, vai falar para lá. Vai para lá querendo aceitar tudo que o Espírito fala. Não faz essa análise que Kardec já fala aqui para a gente, não. Já deixou isso aqui lá no Livro dos Médiuns direitinho para a gente. Em várias partes lá ele fala disso. Não aceita aquilo que o Espírito fala de imediato. Faz o seu juízo funcionar. Faz a sua percepção funcionar. Aí você vai ver se ele está correto ou não está. Vamos ver um pouquinho da humildade dele. Como é que ele tinha humildade? Aqui, vamos só contar a historinha primeiro para vocês entenderem. Ele estava lá fazendo o trabalho dele, na codificação. Então, vamos imaginar que era o capítulo 10, que ele estava lá escrevendo um capítulo. E já era altas horas da noite, 10 horas, 11 horas, a esposa dele tinha ido até dormir, e ele estava lá trabalhando, e de repente começou a bater na parede. A parede, as casas geralmente tem madeira, e ficava batendo. Ele ia lá, olhava, não achava nada, tentou abrir a porta, ver se tinha alguém lá fora, não era. Então aquilo estava chamando a atenção dele. Ele pegou e parou naquela noite, e no dia seguinte ele retomou o trabalho. Foi quando depois ele comentou com o mentor dele. Ele falou: criticaste o trabalho que fazia e tiveste razão. Tornei a fazê-lo e reconheci na 30ª linha um erro. Olha como é que ele tinha a firmeza de postura, a firmeza de ação. Ele tinha a capacidade de chegar para o cara e errei, consertei lá. Depois que você cutucou lá, bateu lá na minha porta, eu vi que tinha alguma coisa para ver. Eu fui procurar e achei um erro. Então isso era a humildade que a gente tem que ter, porque o humilde não é aquele que é subserviente, não. O humilde é aquele que faz, é aquele que sabe fazer e reconhecer as variáveis que ele enfrenta, reconhecer o outro na ação dele, reconhecer a natureza na ação dela. Eu vou fazer uma ação na chuva que a chuva está muito forte? Não, eu espero a chuva passar e deixo depois. Então eu tenho que saber essa humildade para poder reconhecer as variáveis que eu tenho e não ficar de braços cruzados. É muito diferente a postura de braço cruzado da postura de um humilde que está sabendo o que está acontecendo, está sabendo como que ele vai fazer, e se ele faz de uma maneira indevida, ele pede desculpa e faz de maneira certa, corrige. Isso é o que ele fazia. A consciência dele, então nós chegamos naquele ponto que eu falei lá atrás, tudo a gente percebe, analisa, mede, julga e guarda na consciência. Como é que era a consciência de Kardec? Os impacientes não faltavam, e se eu os tivesse escutado, teriam levado o navio contra os escolhos. Coisa singular. Enquanto uns me diziam que andasse depressa, outros me acusavam por não ir mais lentamente. Não atendi a ninguém e tomei somente por bússola o desenvolver das ideias. Desenvolver das ideias é a solução que ele apresenta para nós. Sabe o que é isso? É fazer as escolhas
de acordo com o andamento das oportunidades. É saber caminhar, é saber escolher para a sua vida as coisas de acordo com que elas aparecem. E não escolher hoje e querer brigar com elas para que elas aconteçam. Quando a gente sabe desenvolver as ideias por elas mesmas, como ele disse aqui, a bússola dele foi essa, a gente sabe aproveitar as oportunidades que o Pai manda para a gente. Se não, como é que é? Eu sei na hora que o Pai mandou alguma coisa? Se eu não estiver apreciando bem, se eu não estiver observando bem, eu não percebo. Mas eu posso aguardar com fé, com esperança, qualquer coisa que eu precisar. E a gente vai ver que quando a gente aguarda, elas aparecem. É aquele momento de procurar um emprego. Aí o emprego não aparece de jeito nenhum. Se você desesperar e ir lá buscar uma outra linha que não é aquela que você pensou, você vai muitas vezes encontrar uma função que não é aquela que você queria. Você vai ficar infeliz, vai ficar ligado a alguma coisa que você não gosta. No entanto, se a gente souber adotar o desenvolvimento das ideias por elas mesmas, a gente vai saber que vai chegar o nosso momento, que nós temos aquilo que nós precisamos, o Pai nos dá tudo o que nós precisamos, nós não precisamos desesperar, nós não precisamos saber sair por aí. No Evangelho tem o exemplo que eles mostram para a gente o quê? Olha os pássaros no céu. Eles têm desespero para poder ficar alimentar? Não, o Pai alimenta eles tudo. Eles acham o alimento deles. Não é de braço cruzado esperando. Precisamos estar em movimento, por isso precisa ter desenvolvimento de ideias. Desenvolvimento de ideias é que cada dia aparece uma ideia e a gente vai caminhando com elas. Aí é o desenvolvimento de ideia, é dinâmico também, não é parado, não é eu cruzar o braço. Então, na consciência dele, ele sabia fazer o trabalho muito bem e ele tinha que enfrentar esses aqui. Olha quem não sabe fazer as coisas direito. Os impacientes não sabem fazer direito. Aqueles que pediam para andar depressa também não sabem. Quem anda depressa tropeça. Então, ser como esses que atrapalhavam ele nessa condição, a gente não precisa querer ser. A gente precisa estar sabendo fazer como ele fez aqui a bússola dele. Eu vou fazer o desenvolvimento das ideias por elas mesmas, pelas coisas que acontecem e eu vou caminhando. Agora, quanto ao guia espiritual, que eu falei que a gente ia falar mais na frente, ó. O guia espiritual, olha o que é que ele fala do guia espiritual. Se não me foram poupadas as tribulações inerentes à missão, da missão dele, ele não pedia para ser poupado essa condição que eu falei, era 10 horas da noite, ele estava lá trabalhando. Ele teve um desgaste de saúde, que ele foi preciso ser socorrido um tempo, para ele terminar a missão dele, porque ele se desgastou na saúde dele. Ele teve tanto esforço de se colocar à disposição de fazer, que ele desgastou, mas ele não reclamava não, por aqui ele fala aqui, ó. Apesar de não terem sido poupadas tribulações pela missão, que eu tinha que desempenhar, foram entretanto atenuadas e compensadas por bem doces satisfações morais. O que quer dizer isso? Ele vivenciou vários momentos de ligação com o plano superior, de ligação com os mentores dele, e esses mentores, quanto mais superiores, eles trazem para a gente uma paz, uma harmonia que compensa qualquer dificuldade que a gente tem. Então ele recebeu isso, recebeu doces satisfações morais. Então ele teve esclarecimentos. O Espírito de Verdade vinha cada 15 minutos, uma vez por mês para ele, era um momento que eu imagino de felicidade muito grande. Porque o Espírito de Verdade, gente, se não for Jesus, é alguém quase do tamanho de Jesus. Para fazer a missão de implantar o Espiritismo na Terra,
não era qualquer um. Então, o Espírito de verdade, nós estamos falando de alguma coisa parecida com Jesus. E você receber Jesus de 15 minutos, uma vez por mês, deve ser uma coisa muito deliciosa. Que ele fala aqui, bem doces satisfações morais. E para a gente ir terminando, nós vamos fazer algumas recomendações que Kardec deixou para a gente. A primeira, nós temos elas no livro Laços de Afeto da irmã Cide Dufaux, em que ela define o codificador como sendo o condutor espírita exemplar que reunia em si sobriedade intelectual, a generosidade, a sensatez, a ternura e o acolhimento fraternal. No dia que a gente tiver um pouquinho disso aqui, nós vamos ser realmente um condutor espírita bom, viu? Por enquanto a gente ainda não sabe fazer muito bem, a gente não sabe ainda colocar tudo isso, Quando a gente fala de sobriedade intelectual, generosidade, sensatez, ternura, acolhimento. E ele foi o primeiro dirigente espírita a quem lhe empreste caracteres de um homem de ciência, não imagina como era um coração rico de humor e de palavras espirituosas, com finas expressões de descontração. Então ele não tinha nada do sisudo que a gente sempre tratou Kardec pelo retrato dele que tinha nos livros da codificação. Ele era, inclusive, que tinha um rico humor e palavras espirituosas. E isso quem fala é a irmã Cide Dufaux, que é quem estava com ele lá, que ela era uma das médiuns que trabalhava com Kardec. Naquela época ela tinha 17 para 18 anos e ela conheceu ele de perto, então. Vamos pegar mais uma de Hermance, que está no livro Laços de Afeto, capítulo 1, e ela já começa a puxar para a gente agora. Olha aqui, nos tempos do materialismo, que é esses tempos que nós vivemos hoje, e do império da razão, nossas casas de amor devem se fixar na função reeducativa do sentimento, aprimorando-se cada vez mais para honrar o título de escola da alma, desenvolvendo pessoas felizes, realizadas, dignas e solidárias. Gente, todo dirigente espírita deveria estar lendo isso aqui na forma que ela está escrevendo e que foi tirada lá do aprendizado que ela teve junto com Kardec, para a gente aprender a sermos o quê? Felizes, realizados, dignos e solidários. Mas para isso nós precisamos que a casa espírita deve ser uma escola da alma. E escola da alma não é somente a parte da alma encarnada, é da alma livre também, da alma que vai progredir, da alma que vai caminhar sua evolução. Então a nossa escola deve ser muito mais do que nós possamos estar imaginando até hoje. Nós devemos estar observando esse pedido dela aqui de ter o título de escola da alma, que a gente tem que dar essa dimensão maior para os objetivos que a gente faz na casa espírita e que a gente tem que estar aprimorando eles também. Eles estão errados hoje? Não, é o que nós já sabemos fazer, mas aprendendo um pouquinho mais a gente vai poder fazer um pouquinho mais depois. Mais uma recomendação dela, o Laços de Afeto, agora no capítulo 25, que ela fala o seguinte, a casa espírita é o local preparado de interação entre os dois planos da vida. Consagremos as nossas melhores emoções para obtermos ternura e fraternidade que sirva de abrigo aos sofredores em tempo de reparação da dor na vida espiritual. A casa de Jesus e Kardec deve ser um oásis de refazimento ante o deserto das provações mundanas. Olha a outra vertente que a gente também deve cuidar e deve estar fazendo. Aqui está nos nossos comportamentos, que a gente deve, segundo ela, consagrar as nossas melhores emoções para obter ternura e fraternidade. É como nós recebemos, como nós interagimos, como nós nos reunimos, como nós fazemos os trabalhos que nós dimensionamos dentro da casa espírita,
como nós fazemos os trabalhos que nós vamos fazer visitas lá fora, como nós devemos fazer esse trabalho igual nós estamos fazendo hoje, de ir lá visitar os presidiários, evitar aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, que a gente seja então com as melhores emoções para obtermos ternura e fraternidade para eles. É isso que é a definição de uma casa espírita que hoje começa a expandir, dela não mais ser somente nas paredes da casa, a gente já sabia há muito tempo que ela era também no plano espiritual, mas que hoje a gente está aprendendo que ela deve ser também lá para fora, que ela deve ser aonde tem a dificuldade, que ela deve ser naqueles pontos aonde tem a dor ainda existente ao nosso lado. Então essa reparação, essa recomendação da irmã aqui, ela visa abrir esse horizonte da nossa relação para que a gente possa chegar nesses pontos de dor e de sofrimento. E aqui é Kardec falando para a gente, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 350. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar na grande obra, que de um extremo a outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. A gente fica muito preocupado inicialmente de querer olhar para o mal, de querer seguir as dúvidas que a gente tem do relacionamento lá para fora. Se eu for olhar a dificuldade que eu tenho de ir lá na favela onde tem alguém doente, alguém esperando, ele não vai receber nada. E eu preciso estar então fazendo o que ele pede aqui, ó, colaboração na grande obra. E quando eu falo colaboração na grande obra aqui, é o quê? Plano espiritual, mundo espiritual, casa A com casa B, com casa C, com casa D, casas ligadas à federação, federação ligada à FEB e hoje ligada ao Conselho Espírita Mundial. Então a gente tem toda essa caminhada a fazer para que a gente atenda Kardec nisso aqui, ó. A gente deve ser sociedade que colaboramos na grande obra, porque está definido na codificação. Qual que é o objetivo do Espiritismo? É que todo mundo torne espírita? Não. É que o conhecimento espírita torne de todo mundo. Então, quando a gente tem essa dimensão de trabalhar o conhecimento para todo mundo, a gente só tem que fazer desse jeito aqui, não dá para fazer de outro jeito não. Ainda não adequou o nosso caminho para podermos fazermos esse objetivo da doutrina melhor, aqui está ensinando uma boa maneira de a gente fazendo. O que é? Colaboração entre os vários agentes, os vários entes participantes, nessa grande corrente para poder fazer então o objetivo da doutrina. E tem só o epílogo aqui que a gente termina, e vamos observar também uma recomendação da irmã, que ela fala o seguinte, ó: enquanto seguimos a senda por ele traçada, por Kardec, e enquanto todas as boas vontades se unirem num esforço comum para o progresso e regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco e nos auxiliará com a sua poderosa influência. Então a gente pode contar com Kardec, a gente já teve notícia, teve mensagem de Kardec na FEB, em que ele mostra que ele está trabalhando ainda. Ele não está parado não, ele não fez esse trabalho de codificação e ficou parado. O espírito da envergadura dele já não consegue ficar parado mais não. Não é nós que conseguimos fazer uma coisa e depois vamos tentar ganhar os méritos da coisa, não. Ele já tem ação e ação para fazer, e o que ele só pede aqui é que nós continuamos na nossa caminhada, que a gente seja efetivo na nossa caminhada, de forma a poder que ele chegue junto a nós e participe junto a nós. Então era isso que a gente tinha. Fiquem em paz e vamos cada vez mais estudar Kardec e Jesus. Agradecemos então ao Nélio pelas
informações que ele trouxe para nós, por esse outro lado de Kardec, né, essa outra visão de Allan Kardec que ele trouxe para nós. E agora nós vamos pedir a Delma que nos conduza, então, na prece de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer a Kardec, agradecer a Bezerra, patrono de nossa casa, agradecer aos amigos espirituais que se fizeram presentes nesta noite, acompanhando os trabalhos desta reunião de amor e de paz que nos une aos nossos amigos da espiritualidade. Agradecemos imensamente, Senhor. Agradecemos por esta casa que nos acolhe, que nos recebe, que nos educa, que é hospital e escola, e que nos traz tantos ensinamentos maravilhosos. Que possamos, Mestre querido, colocar os Teus ensinamentos em nossas vidas, que possamos vivenciá-los, que possamos nos fortalecer a cada dia no ideal de praticar o bem, a fraternidade, que possamos a cada dia amar como Tu nos amas, Senhor. Nesta noite, agradecemos também pela espiritualidade amiga e pedimos que abençoe todos os encarnados e desencarnados que aqui estiveram. Que todos aqueles nossos amigos também que não puderam comparecer nesta reunião, que não puderam vir, que recebam estas vibrações de paz, de amor e carinho. Obrigada, Jesus. Pedimos a Ti que nos leve até os nossos lares protegidos, que possamos manter estas vibrações de paz e de amor e levar a todos lá fora. Derrama o Teu amor, a Tua paz sobre todos os corações, sobre toda a humanidade, Senhor. Apacenta os corações aflitos, aserena, Senhor, a todos nós. Pedimos a Ti para encerrar esta reunião e que esteja sempre conosco, que assim seja. agora e sempre.
Jesus, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, nós pecadores, agora e sempre, agora e sempre.